noite, amada igreja. A paz. Eu gostaria de orar primeiro e pedir que os pastores ficassem em pé ao redor do templo e os líderes de intercessão em pé ao redor do templo. Por quê? Porque nós vamos tratar de um assunto aqui que as trevas não estão felizes. Eles não estão felizes mesmo. Porque o que está acontecendo aqui no Ministério Transbordar está acontecendo no Ministério dos nossos apóstolos, Tânia Tereza de Carvalho e Otto de Carvalho. Hoje nós vamos falar de voto que destrói cativeiros. Cativeiros. Tem pessoas que estão presas em cativeiro espiritual. Presas em cativeiros. E você vai entender o que é um cativeiro espiritual. Por que pessoas vivem presas pelo inimigo em cativeiros? Em situações por anos e anos e não resolve. Então eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo toda ação maligna. Em nome de Jesus eu declaro que esse dia foi marcado, Pai, pelo Senhor, marcado para curar, para libertar, para destruir cativeiros espirituais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O que é cativeiro na palavra de Deus? Cativeiro é você estar preso em opressão, sofrimento extremo e não consegue sair. Pensa uma opressão, um vício, uma doença, um problema no casamento, um problema financeiro. Pensa em cativeiros espirituais, você não consegue sair. Às vezes você não consegue nem manter um relacionamento, porque você está preso em cativeiro espiritual. E qual é a origem do cativeiro? Qual é a origem do cativeiro? O cativeiro é pecado. O pecado nos leva para um cativeiro. Mas nem sempre é pecado de responsabilidade pessoal. Às vezes são pecados geracionais. E nessa noite nós vamos entender sobre isso. Nós vamos ver na Bíblia, vamos passear na palavra, entendendo quais são os cativeiros e quais são os cativeiros geracionais e quais são de responsabilidade pessoal. Amém? O Carlinhos começou aqui a falar, a ler a palavra, e ele falou, deu um testemunho breve dele, que ele estava sofrendo, tá? O pastor Carlinhos, para vocês, para quem não sabe, era pastor e foi para o mundo. Foi para o mundo, falou da esposa, que a esposa estava no cativeiro espiritual. O pastor Carlinhos, ele veio para o ministério e o Senhor mandou eu colocar ele aqui hoje para fazer a abertura do culto. E eu quero que você abra Êxodo 23:13. Êxodo 23:13. E ele chegou aqui e foi liberto desses cativeiros. E eu declaro que além dele ser pastor ungido, ele foi para o mundo. Depois ele casou com a esposa dele e começou a viver no cativeiro espiritual. Tanto que ele falou aqui o nome de um demônio, que eles estavam aprisionados. Mas ele foi liberto. Nayara hoje é uma mulher de Deus. Hoje me mostrou a Bíblia dela inteirinha marcada. Em nome de Jesus, e no tempo certo ela vai ser levantada também. Em nome de Jesus. Mas o Carlinhos, como em outras igrejas, fala o nome de demônios. Na nossa igreja nós não falamos o nome de demônios. Ele acabou falando o nome de demônios. E eu quero mostrar para você nesta palavra em Êxodo 23:13, que fala: e em tudo que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses, de outros demônios, nem vos lembrais, e nem se ouça da vossa boca.
nós não podemos falar nomes de demônios. O Carlinhos, eu estava orando, chamei a pastora Edith, comecei a orar com ela, e eu falei, Deus quer que eu ensine sobre isso nessa noite. Então nós não temos parte com as trevas, nós não pronunciamos nem os nomes dos demônios. Eu sei que Deus usou o Carlinhos para chegar aqui para falar, para que eu pudesse ensinar vocês nessa noite. Então você que está indo numa igreja que fica falando nome de demônios, invocando e falando nome, olha o que a palavra nos ensina. Não vai nesses lugares, não vai. Glória a Deus que ele saiu dessas outras igrejas, que aqui nós não invocamos e nem falamos. E ele falou porque eu precisava ensinar. Deus falou assim para mim, eu falei, pastor, vai. Ele pronunciou o nome de demônio no altar. Deus falou, eu mandei para você ensinar os meus filhos. Eu mandei, eu estou no controle de todas as coisas. Eu falei, pai, eu estava em jejum, eu comecei a orar. E Deus falou, fale. E Deus já colocou na minha mente, abra a palavra, ensina os meus filhos. Amém? Ele foi liberto do cativeiro espiritual. E você que entrou hoje aqui, você vai ser liberto também num cativeiro espiritual. Amém? Pai, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu quero declarar, Pai, que nós não temos parte com as trevas. Nós não temos parte com o mal. Nada do mal, Pai. Nos desliga definitivamente das trevas, Pai. E nos liga na Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus mudou muito a minha pregação aqui. Muito. Eu quero falar para vocês que nós estamos em jejum e oração. Tá? E eu quero que você abra Marcos. Peraí. Mateus 17, 21. Mateus 17, 21. Aonde Jesus está falando, olha o que Jesus fala. Nós estamos em jejum e oração, segunda, quinta. Na quinta que vem é o nosso último dia de jejum e oração. Então, olha o que a Bíblia fala. Mateus 17, 21. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Em nome de Jesus. Então, toda casta de demônio que está na tua casa, na sua vida, em nome de Jesus, vai sair agora. Em nome de Jesus. Eu quero que os pastores levantem as mãos, os líderes aqui. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, Pai, está aqui numa igreja inteira que foi convocada a orar e a jejuar. Pai, eu declaro que toda casta de demônios, em nome de Jesus, saia agora. Na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus, toda casta de demônios sai agora. Em nome de Jesus, volta para o inferno. Porque eu expulso na autoridade do nome de Jesus para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, e declaro que essa casta vai sair, porque nós estamos em oração e Jesus, então fora, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, pastora Ronete, concorda com a minha oração? Concorda? Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus, eu concordo com a oração da pastora Janaína, eu ligo na terra, peço que o Senhor ligue no céu, pois teu é o sim, o amém. Amém. Então, a origem do pecado, do cativeiro, é pecado, ou de nossa responsabilidade, ou de responsabilidade geracional, dos nossos pais, avós, bisavós. É o que a gente faz. Nós destruímos cativeiros espirituais, nós desligamos as pessoas das trevas e ligamos na luz. Exemplo, a mulher corcunda que Jesus curou no templo, ela era da linhagem de Abraão, povo de Deus. Ela era povo de Deus, ela era da linhagem do povo de Deus. E ela, por 19 anos, ela era corcunda, encurvada, ela tinha um demônio nas costas dela. Abre Lucas 13, do 10 ao 13. Olha o que a palavra de Deus fala. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se,
mulher, está livre da tua enfermidade. Está livre da tua enfermidade. Essa mulher vivia na igreja, gente. Será que tem gente na igreja que ainda não é curada? Tem. Algumas traduções, tá? Fala, eu quero que você, se você conseguir colocar na NVI, na tradução NVI, Lucas 13:16, fala que ela era filha de Abraão, né? Então ela era crente, ela era da linhagem do povo de Deus, ela era uma mulher de Deus e estava com um espírito de enfermidade nas costas. Há 18 anos ela vivia. Ora, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Jesus falava, mas essa mulher filha de Abraão, porque os fariseus falavam assim, mas você está curando, expulsando demônios no dia de sábado, não é lícito? A religião muitas vezes impede as pessoas de estarem aqui numa igreja de cura e libertação que faz o que Jesus fazia. Expulsava, curava, libertava, restaura casamentos. Aqui está a Marlene, que 14 anos separada do marido. Depois que eu atendi ela e o marido, quanto tempo? Deu um ano? Nem um ano, casou de novo com o marido. Nem um ano! Não deu um ano de atendimento. Deus restaurou o casamento dela novamente. Então, eu quero que você, hoje, em nome de Jesus, que toda a religiosidade caia por terra. Em nome de Jesus, que você seja liberto de toda a casta do maligno, de toda religião, porque os religiosos, eles perseguiam Jesus. Eles eram que perseguiam. Nós não queremos religião, nós queremos Jesus, nós queremos a palavra. Nós queremos a palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aqui mostra, tá, um espírito de enfermidade gravíssimo. E ela foi liberta. Mas tem outros cativeiros, por exemplo, de esterilidade, como Ana. Ana, mulher de Eucana, na palavra, ela era uma mulher de Deus. Ela era uma mulher de Deus, era uma mulher como essa mulher corcunda. Ela era de Deus, ela amava o Senhor. Eles iam ano a ano no templo, orar, sacrificar. E mesmo assim ela era estéril, não podia ter filho. Então nosso ministério não é para quem não é crente, é para quem é crente. É para quem quer a libertação verdadeiramente. É para quem... Mas eu quero falar para você. Para você ser liberto, você verdadeiramente tem que se santificar. Tem que buscar o Senhor. Você verdadeiramente tem que clamar ao Senhor de todo o teu coração. Tem intimidade com o Senhor. Então eu quero que você abra 1 Samuel 1, do versículo 1 ao 7. Essa mulher vivia num cativeiro espiritual. Só que eu vou falar de vários cativeiros espirituais. Olha o cativeiro dessa mulher. Houve um homem de Ramataim Sofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tomo, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Na tradição judaica, a mulher que não poderia engravidar, que não podia engravidar, o marido poderia arrumar outra mulher com a permissão da primeira e ele poderia ter filhos, porque filhos, se você não tivesse filho, era uma desonra. Então, a mulher que não desse filhos, o marido estava liberado, mas esse marido era apaixonado por ela, amava ela. E subia, pois, este homem da sua cidade, ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porção a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos, e a todas as suas filhas.
parte excelente. Em algumas outras traduções, porção dobrada, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a mão. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a mão. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. A outra a irritava, por isso chorava e não comia. Você pensa uma mulher, você já está com um problema e uma outra vem te irritar, e jogar na tua cara o teu problema. Você pensa o tanto que Ana não sofria. E Ana amava o marido dela, e o marido dela amava Ana. A ponto do marido falar num dia que ela estava chorando: mas eu não sou melhor do que 10 filhos para você? Eu não sou melhor? Porque ele amava ela. Ele amava. Abra o versículo 9. Versículo 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Olha o versículo 17. Não, volta. O 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres mais, a tua serva deres um filho, homem ao Senhor, o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana vai ao templo e começa a orar e clamar. Fala: Pai, se o Senhor me dá um filho. Ainda ela foi específica: eu quero um filho homem. Eu vou devolver o templo do Senhor. Eu vou devolver. E o sacerdote ali começa a olhar ela falando. E a oração dela não emitia som nenhum, ela falava. E a oração dela não saía som nenhum, porque ela falava do fundo do coração dela, ela falava com a alma dela, e a voz dela nem emitia, a ponto do sacerdote ali achar que ela estava embriagada na igreja, no templo. E o sacerdote chega para ela e fala: mulher, por que você está embriagada aqui? E ela fala: não, Senhor, não, a sua serva, ela derrama a amargura de alma, ela veio fazer uma petição ao Senhor, ela veio pedir ao Senhor que entregasse um filho varão, homem. E aí o sacerdote, ele falou: vai, que a sua petição seja ouvida. E o sacerdote abençoou. Eu vou falar para vocês, esse sacerdote não estava nem tão bem com Deus assim, viu? Porque os filhos dele estavam pecando e ele não estava corrigindo. Não importa, ela estava bem com Deus. Ela estava bem com Deus. Ela fez essa oração com toda a alma dela. Então eu quero falar. O voto de Ana destruiu o cativeiro espiritual dela. Então a minha ministração hoje é voto que destrói cativeiros. Voto que destrói cativeiros. O que ela falou aqui: o Senhor vai me dar? Eu vou te entregar. O Senhor vai me dar um filho? Eu entrego ele para o Senhor. O que você está pedindo? É para você ou para Deus? O que você está querendo? É só para o seu benefício ou você quer entregar a Deus? Você está pedindo algo para você, para te satisfazer? Ana era uma mulher de Deus. Ana amava o Senhor. Então o voto dela destruiu o cativeiro espiritual. Eu quero que você abra o versículo 20. Versículo 20 de 1
1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor, o tenho pedido ao Senhor. Pode colocar o versículo 2. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, e ofereceu ao Senhor o sacrifício anual e cumpriu ao seu voto. Eles eram de Deus. A Bíblia fala que logo depois que ela saiu do voto, o rosto dela já era alegre, já era feliz. O rosto dela ela creu naquele voto. A fé que ela teve naquela oração. Quando você orar, faz uma oração verdadeira. Hoje eu estava aqui no templo, a Érica falou: pastora, a hora que a senhora estava orando na live, eu creio, eu acreditei, Deus já me respondeu. Quando você crê, Deus vai lá e faz. A Bíblia fala que logo depois Ana foi para casa e coabitou. Coabitou é ter relacionamento com o seu marido, relacionamento íntimo. Coabitou com Eucana, e o anjo do Senhor a visitou e ela engravidou. Então, eu falo que você vai sair daqui, se você ter já gerando o seu milagre. Amém? Você já vai gerar o seu milagre. E não vai ser qualquer milagre não, porque Samuel não era qualquer filho. Ele era o profeta Samuel. Ele era o filho. Ele era um profeta. Deus deu um profeta para Ana. E depois Deus abre a madre de Ana e dá muitos outros filhos. Muitos. Ana cumpriu o voto, devolveu ao Senhor seu filho. Com 3 anos, Ana vai no templo e devolve e entrega o teu filho ao sacerdote que cuidou. E eu quero falar para você, eu vou falar mais sobre votos. Eu quero que você já vai pensando qual é o voto que você vai fazer essa noite ao Senhor. Qual o voto que vai destruir teu cativeiro? Qual o voto? Qual o voto que você vai fazer? Vai pensando no que você... aonde é o teu cativeiro espiritual? Aonde? Eu vou falar para você, eu orei, eu estava orando, eu falei: Pai, traz todos aqueles, Pai, que o inimigo tirou daqui. Hoje voltou 2 pessoas que foi arrastado pelo inimigo daqui da igreja. Essas 2 pessoas, eu orei hoje à tarde, e estão aqui de volta. Estão aqui. Amém? Então, o mundo espiritual, ele é real. Ele é real. Ele é real. E nós não vamos permitir. Não vamos permitir ninguém, o inimigo tirar ninguém da casa de Deus, da vontade de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você feche os teus olhos e você vai orar. Eu quero que o pastor Ronildo venha aqui na frente e vai concordar com a minha oração. Fique em pé, por favor. Ora assim comigo, fala: Pai, em nome de Jesus, eu não quero viver em cativeiro. Também não quero que nenhum dos meus viva em cativeiro espiritual. Então eu peço agora que nessa noite o Senhor faça um terremoto e abra as portas de todos os cativeiros espirituais sobre mim e a minha família. Em nome de Jesus, eu declaro que nessa noite eu vou fazer um voto com o Senhor. Em nome de Jesus. E eu vou cumprir o meu voto. Em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu concordo com essa oração. Eu ligo na terra e peço que o Senhor ligue nos céus, que o Senhor diga seu sim e
e seu amém. Em nome de Jesus. Mas eu peço que você ainda não faça o seu voto, porque a gente não pode fazer voto de tolo, nem precipitadamente. E vocês vão entender, pode se sentar, vocês vão entender muita coisa nessa noite. Eu quero falar mais uma vez que muitas pessoas estão presas em cativeiro não por pecado delas, mas por pecado geracional. Tem alguns que nós vamos ler aqui que vão ser por pecado deles, mas tem alguns que nós vamos mostrar para vocês que não foram por pecado, tá, deles, cometido por eles. Amém? Eu quero falar que eu também fiz um voto a Deus na minha maior angústia. Quando eu tinha ficado doente, vocês sabem que eu fiquei doente, eu tirei um pedaço da minha mandíbula, coloquei titânio, parafuso. E depois disso, eu fui assaltada de forma violenta, quase sequestrada. Eu trabalhava com joias e me assaltaram. E foi muito difícil. Eu fiquei igual José do Egito, escrava, trabalhando para pagar joia. E depois ainda, vocês sabem que eu e meu esposo nos separamos, ficamos 2 anos separados. E eu clamei ao Senhor. E eu fiz um voto na minha maior angústia. Eu lembro até hoje, eu estava num tapete, numa sala da casa da minha irmã, em outra cidade. E a dor era tão grande, era tão imensa a minha dor, do cativeiro que eu estava, porque o inimigo me visitou tudo em 1 ano e 4 meses. Em 1 ano e 4 meses eu fiquei doente, eu fui assaltada e eu fiquei separada. Então o Satanás visitou, se cumpriu o Êxodo 20, visitarei a iniquidade dos pais, né, até a 3ª e 4ª geração. Então eu fui visitada por esses demônios, tá, e que me levaram para um cativeiro espiritual. Mas na minha pior angústia, eu clamei ao Senhor, eu falei: Deus, Pai, se o Senhor me tirar desse cativeiro, se o Senhor me tirar daqui, eu prometo ao Senhor, eu prometo que eu vou gastar todos os meus dias te servindo, mas todos os meus dias te servindo. Eu fiz um voto ao Senhor. E Deus ouviu a minha oração e me tirou desse cativeiro. Deus me curou. Deus me fez sair de todas essas dívidas do assalto. Deus restaurou o meu casamento. Eu casei novamente com o mesmo esposo. E eu estou aqui cumprindo o meu voto. Eu estou cumprindo o meu voto. E eu vou cumprir até meu último dia de vida. Porque eu sei da onde Deus me tirou. Eu sei do buraco que Deus me tirou. Eu sei. Eu sou grata a Deus. Eu sou grata. Deus restaurou a minha vida financeira. Deus restaurou a minha saúde. Deus restaurou o meu casamento. Eu fui ontem para São Paulo com meu esposo e voltei, porque ele foi tirar o visto. Foi uma delícia. Fiquei sozinha com ele. Foi bom, a gente, como namorado, como no tempo que a gente namorava, Deus restituiu tudo de forma super abundante. Então eu vou gastar a minha vida, eu vou gastar. Entenda isso. Eu vou gastar por Ele. Vou gastar. Ainda que tivesse uma pessoa só aqui, eu ia ministrar. Não me interessa, porque eu não estou fazendo para as pessoas, eu estou fazendo para Ele. Entenda, tem gente que quer falar que quer servir a Deus, mas que é plateia, que é multidão, que é gente. Eu não me importo. Eu fico até tarde da noite, ninguém nem está vendo que eu estou servindo a Deus, eu estou servindo. Não me importo. Não é plateia. Tem gente que se não tiver no altar não está bom. Entenda. O que você vai fazer é para Ele. É para Ele. É somente para Ele. O culto, você não vai, eu vou fazer um culto para as pessoas. Não. Você vai passar um culto para Ele. Eu cultuo Ele. É por Ele que eu vivo. Ele me retirou. Ele me retirou lá da lama. Eu não sei onde ele ia estar se eu não tivesse Ele hoje. Assim como Ana,
Eu desejo que todos conheçam esse Deus que eu sirvo. Esse Deus que faz milagre, que retira a gente lá do buraco. Lá do buraco. É esse Deus que eu amo. É esse Deus que eu sirvo. Mas eu quero falar para vocês. É muito bom servir esse Deus. É maravilhoso a gente ver. A gente vê o agir dele. Eu quero falar também. Eu fiquei igual a José, trabalhei 1 ano. Até pagar o meu último cheque, porque naquela época a gente comprava joia na joalheria em 10 vezes para poder vender, parcela de cheque. Quando eu paguei meu último cheque, eu falei, eu não trabalho mais. Vou trabalhar só com o Senhor. Não quero mais. Meu nome não está sujo, está limpo, está tudo certo, eu não vou mais trabalhar. E Deus falou para mim que eu ia trabalhar para a joalheria dele, para as joias preciosas dele, que são vocês. E eu estou aqui trabalhando para vocês. Que tem mais valor nessa terra, que são vidas. José foi levado para um cativeiro. José, um homem de Deus, um homem temente a Deus, foi levado para um cativeiro espiritual. Ele virou escravo. Como eu, como Ana, viramos escravos. José foi levado não porque ele não era de Deus. Ele era um homem de Deus. Ele sonhava, Deus aparecia em sonhos, mostrava as estrelas se curvando para ele, mostrando que ele ia ser governador lá no futuro, mostrava que ele ia participar do governo de Deus. Se você é de Deus, você vai participar do governo de Deus. Deus vai te colocar no alto, não embaixo. Mas sabe por quê que José foi levado no cativeiro? Porque ele tinha uma herança do pai dele, tá? Por que ele virou escravo? Tá? Ele vira escravo de Potifar, depois a mulher de Potifar tenta se deitar com ele, mas ele é homem de Deus, ele foge da mulher de Potifar, não se deita com ela, tá? A mulher de Potifar mente, tá? Que ele tentou abusar dela, e aí ele vai preso, mesmo preso, ele continua fiel ao Senhor, fiel, e ele recebeu uma herança de José. José, ele enganou o irmão dele, Esaú. E os irmãos enganaram José. Então, foi uma herança espiritual do pai. Visitarei no cuidado dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E eu nunca tinha pensado nisso. E nessa tarde, a hora que eu estava orando, Deus falou, José ficou preso por causa de uma herança do pai. E o pai fez com o irmão, José recebeu do irmão também, foi enganado pelos irmãos. Então, por isso que aconteceu tudo isso. Mas vocês sabem a história de José, vocês sabem que ele foi fiel a Deus. E Deus, pela fidelidade dele, Deus tirou ele do cativeiro. Deus tirou. Então, a gente precisa entender que as maiorias das vezes, os nossos cativeiros são por causa dos pecados dos nossos pais. E por causa disso, você sabe que Jacó foi levado para longe da família. José foi levado para longe da família. Viveu longe da família. Então, muito triste, mas era uma herança. E Jacó era o filho que a mãe mais amava. E José era o filho que o pai mais amava. A dor de separar o filho. Então, a gente precisa entender sobre cativeiros, sobre prisões espirituais. Mas tem pessoas que elas vão para prisões por causa de pecado de responsabilidade pessoal também. Por causa de pecado de responsabilidade pessoal, que faz o que não deve ser feito. Eu quero que você entenda que mas mesmo quando a pessoa peca, Jacó, ele enganou o irmão, o filho dele recebeu essa herança, sendo enganado também pelos irmãos, tá? Mas Jacó se arrependeu. Então, se você fez algum pecado de responsabilidade pessoal, você pode se arrepender nessa noite e fazer um voto com Deus. Jacó fez um voto com Deus. Abre Gênesis, capítulo 28,
do 20 ao 22. Olha que Gênesis 28, 20 ao 22 fala: E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó fez um voto financeiro, um voto que se Deus fosse com ele, ele ia dar o dízimo. Então tem vários tipos de voto, vários tipos. Então Jacó prometeu dar o dízimo de tudo. Ana prometeu dar um filho. Eu prometi servir ao Senhor pro resto da minha vida. E você? O que você vai prometer nessa noite? Qual será o seu voto nessa noite? O que você vai pedir para Deus? Qual o cativeiro que você quer ser removido dessa noite? Qual o cativeiro espiritual? Eu vou falar para vocês, na segunda-feira a oração foi tão forte sobre cativeiros aqui que nós oramos, que o inimigo paralisou gente ali na porta para não entrar. E depois entrou. O inimigo, ele não queria que essa pessoa saísse do cativeiro, mas essa pessoa saiu do cativeiro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero falar mais uma coisa para você. Daniel fez um voto de se ajoelhar e de orar 3 vezes ao dia. Abra lá Daniel 6, versículo 10. Só que eu quero falar para você que voto não é para ganhar nada com Deus. Com Deus a gente não se vai ganhar nada. Voto é nos consagrar, é entregar a nossa vida, é entregar tudo que é nosso ao Senhor. Voto é amar a Deus de todo o coração. É pedir que, Pai, eu te amo de todo o coração e entrego tudo nas tuas mãos. Não é você falar: Pai, me dá isso aqui que eu quero isso. Se você não tiver santidade nem amor por Deus, não vai funcionar. Não vai adiantar. Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Deus livrou Daniel da fornalha acesa. Deus livrou Daniel das covas de leão. Deus livrou. Ele orava, ele fez um voto. Daniel jejuou, Daniel orou, Daniel se santificou, se consagrou. Então, o objetivo dos votos não é para ganhar de jeito nenhum, mas manter a fidelidade ao Senhor, manter a integridade e buscar santidade, mesmo vivendo em ambientes contaminados pelo pecado. Daniel era um jovem santo, um jovem que não se contaminava. Não adianta você vir na igreja e se contaminar com o mundo. Eu falei para a pastora Roneide, pastora Roneide, Deus falou para mim que tem pessoas que têm mais intimidade com o mundo do que com Deus. Então não é da igreja. Vai para as festas, vai para as coisas erradas. O Carlinhos falou que antes ele fazia isso. Ele vinha para a igreja e tinha intimidade com o mundo. Não vai resolver. Hoje ele e a Nayara estão se consagrando, estão buscando o Senhor. Estão buscando o Senhor, estão se consagrando. Então isso que eu quero falar para vocês, entenda. Daniel fez um voto de integridade, ele não se contaminou. Fez um voto de consagração, jejum e oração. Deus o livrou. Deus o livrou. Mas a Bíblia fala que tem voto de tolo. Você já ouviu falar de voto de tolo? Quem já ouviu falar de voto de tolo? Levanta a mão. O que é voto de tolo? Abra aí Eclesiástico
do 4 ao 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Então eu quero falar para vocês, não vote se você não for cumprir. Não faça um voto, porque se você votar e não cumprir, é voto de tolo. De tolo. Não faça um voto que é impossível para você. Você não pode prometer algo que você não tem. Quando eu estava no tapete, eu estava lascada, vou falar a verdade. Sem dinheiro, separada, doente, assaltada. Eu não tinha nada para oferecer ao Senhor, eu não tinha minha vida. Eu tinha os meus dias. Eu não tinha nada para oferecer. E eu ofereci a minha vida. Eu cumpri. Eu cumpri. Não tem um dia que eu não perco a palavra. Nem que seja por telefone. Eu cumpri. Então não volta. Não volta a falar, eu vou lá na igreja ajudar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e amanhã você esqueça. Não faça isso. Não faça voto de tolo. Não faça. O voto é muito espiritual. É muito. Então, pensa bem antes de votar. Pensa bem. Por isso que eu falei, não vote. Voto não é emoção não, gente. Quando eu fiz o meu voto ao Senhor, eu não estava emocionada. Eu tinha certeza. que eu estava no fundo do poço. Não tinha mais outro buraco para não cair. Aquele lá era o chão, o limite. Que só Deus poderia me levantar. Então, quando você for votar, você entenda o que você vai votar. E eu quero falar que tem votos, tem pessoas que fizeram votos porque a tempestade veio na vida, porque não obedeceram a Deus. Jonas foi um desses, ele fez um voto, que está em Jonas 1,16. Jonas 1,16. Você já fez, já ouviu alguém falar sobre quem fez o voto e não cumpriu? Se você já fez algum voto e não cumpriu, você vai pedir perdão. Nessa noite vai remover isso. Vai remover. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Esse daqui foi os homens que temeram, tá? Mas eu quero os homens aonde Jonas pregou, eles fizeram votos, que foi aquele voto que nós falamos de se vestir de pano de saco, de orar, de jejuar. Mas Jonas, no capítulo 2, ele faz um votozinho. Ele faz um voto, tá? Deixa eu até abrir aqui para ver o voto que Jonas fez. Jonas 2, vamos ler o 2 inteiro? Eu sei que está tarde, mas eu quero que vocês entendam bem, tá? Jonas 2 inteiro. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, porque a tempestade no mar, porque ele não queria pregar para o povo de Nínive, eu já contei a história para vocês. O povo de Nínive era um povo ruim, um povo mau, e ele não queria, Deus queria que ele fosse lá e que fosse pregar, mas ele, como Jonas, ele era de linhagem de profetas, e ele sabia que o povo de Nínive matava profetas. Se você pegar, isso não está na Bíblia, mas se você pegar os históricos, está assim. Se você estudar profundamente, você vai pesquisar e vai ver que o povo de Nínive era um povo mau que matava profetas. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Como Jonas não queria ir, foi para o navio para fugir da presença de Deus. Houve uma tempestade, o povo jogou sorte, viu que a tempestade era por causa de Jonas, que não queria obedecer a Deus. Jogam Jonas fora do navio, e aí o peixe vai embora. Ele ia morrer, mas ele da entranha do peixe, ele grita, e o Senhor ouviu a minha voz. Olha o 3. Porque tu me lançaste
embaixo, no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu, ferrolhos, ele estava preso, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. Ele estava preso porque ele não queria obedecer a Deus, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. E os que observavam as falsas vaidades deixaram a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifícios com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei, do Senhor vem a salvação. Mas eu te oferecerei sacrifícios com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei, do Senhor vem a salvação. E ele pagou. Ele foi pregar em mim, porque ele não queria. Ele falou: pai, se o senhor me tirar daqui, eu vou fazer a tua vontade, eu vou lá pregar em mim. E vocês sabem que 125 mil homens foram salvos. Então, o voto nos tira, a oração verdadeira nos tira. E eu quero falar que tem gente que fala: ah, pastor, isso é coisa de Velho Testamento, não tem essas coisas no Novo Testamento. Agora é tudo pela graça. Deus dá tudo de graça. Isso não conta. Mas a Bíblia fala que o apóstolo Paulo votou, fez um voto. Ele fez um voto, e o voto do apóstolo Paulo, que é o último voto que nós vamos ler aqui na Bíblia, está em Atos 18. E esse voto do apóstolo Paulo, as trevas copiam muito. As trevas, os terreiros aí copiam muito esse voto de Paulo, que é assim, ó. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos, e daí navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. O apóstolo Paulo fez o voto de raspar a cabeça. Ele rapou a cabeça. Então, e as trevas imitam, porque as trevas é imitador, ele imita as coisas de Deus. Imita. A Bíblia fala que as nossas orações sobem como incenso. O diabo vai lá e faz aqueles incensos que eu acho horrível. Eu tenho pavor. Onde tem loja com aquele incenso eu nem entro. Porque o diabo imita as coisas de Deus. Ele quer imitar. Ele põe aqueles incensos, você usa incenso e tem incenso na sua casa, traz aquilo de queimar na fogueira. Isso é do diabo. O incenso são as nossas orações, são as nossas petições. É isso que sobe ao céu. E o diabo faz lá para oferecer para ele. Muitas pessoas acham que está ofertando a Deus, mas está ofertando ao diabo. Como esse voto de raspar a cabeça em terreiro, isso é coisa de Deus. Deus que fez, mas o diabo vai lá, ele fica imitando a Deus, quer fazer tudo, tá? E esse voto, por que o apóstolo Paulo fez esse voto? Esse voto é um voto de consagração total a Deus. Quando uma pessoa, como o apóstolo Paulo, raspa a cabeça, ela consagra inteirinhamente a vida dela a Deus. Inteirinamente. Abre Atos 21, do 24 ao 26, que fala desse voto do apóstolo Paulo, tá? E por que o apóstolo Paulo fez esse voto de raspar a cabeça? Para que ele queria falar que ele não estava anulando, ele não estava anulando os votos do passado, ele queria cumprir a lei judaica, ele queria mostrar que o voto não estava cancelado, que tinha voto de consagração. Os nazireus faziam isso, se consagrava totalmente ao Senhor. E olha assim: toma este contigo, santifica-te com eles,
e faz por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Ele queria guardar a lei judaica dos votos. Ele queria. Jesus falou que Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. Então o voto é de Deus. Você votar, eu votei, eu fui atendida. Olha o 25. Todavia, quando os que creram do gentil, já não havendo escrito e achando por meio que nada disso observasse, mas que só se guardem os que se sacrificam aos ídolos, e do sangue do sufocado e da fornicação. Eles não sacrificavam a ídolos, eles se abstêm de todo o sacrifício, mas eles buscavam o Senhor. O 26. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens que se santificaram, entrou no dia seguinte no templo, já santificados com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. Entenda, a oferta do apóstolo Paulo, o voto dele, era a vida dele, ele se santificar, ele não comer carne sufocada, que a gente fala que a gente não come carne com sangue, ele se abstém de tudo isso, ele cumprir, se purificar, se santificar, ser o Senhor verdadeiramente, ele cumpriu os votos. Em Mateus 5,37, Jesus disse: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é procedente do mal. Nós temos que ser verdadeiros em tudo. Então, nós não podemos jurar. Não podemos jurar. Voto não é um juramento. Voto é um compromisso que você tem com Deus. É um compromisso. Você falar que vai fazer alguma coisa e não fazer é pecado. Então, aqui eu quero falar que você pode fazer um voto financeiro, você pode fazer um voto consagrando a sua vida, você pode fazer um voto de santificação, você pode fazer o que você desejar. Eu vou chamar os levitas aqui para o altar, e eu quero que você coloque em pé. Quero chamar todos os pastores no altar. Todos os pastores, nós vamos orar. E os intercessores ao redor do templo. Nós vamos orar. E eu quero falar para você, não tem cativeiro que você não saia nessa noite, se você voltar. E às vezes você vai ser respondido rapidamente, mas às vezes não. Às vezes você vai demorar para ser respondido, às vezes você vai demorar 2, 3, 4, às vezes 14 anos, como a nossa irmã aqui. Eu não sei quantos anos Deus vai resolver, mas você continue fiel, santificado. A Marlene, eu conheci a vida dela, ela não arredou o pé da igreja, ela buscou o Senhor, ela consagrou a vida dela ao Senhor. E aí ela veio aqui no Ministério Transbordar e Deus libertou ela. Amém?